Meu pai está querendo vender a casa em que morou com a minha mãe sem autorização dos filhos. Isso pode, doutor? Aí, Michael, vai depender muito do regime de casamento que foi estabelecido quando os pais se casaram, né? E quando esse imóvel foi adquirido. Os dois regimes de comunhão mais comuns que nós temos no dia a dia é o comum, é o regime de comunhão parcial de bens ou o regime de comunhão total ou universal de bens, né? No regime de comunhão universal de bens, todos os bens do cônjuge sobrevivente com o cônjuge falecido, eles se misturam, né? Então acaba sendo dos dois. Quando um desses cônjuges morre, aquele cônjuge sobrevivente não vai poder vender o imóvel sem a anuência dos herdeiros, porque a parte que cabe ao cônjuge falecido deverá ser feito o inventário e ser repartido entre os filhos. E nesse caso, o cônjuge sobrevivente ele não vai ser herdeiro também da parte do cônjuge falecido. Agora, no regime de comunhão parcial de bens, aí tem que tomar um cuidado. O primeiro passo a saber é quando esse imóvel foi adquirido. Lembramos que o regime de comunhão parcial de bens só vão se comunicar os bens que foram comprados, vamos dizer assim, construídos durante a vigência do casamento. Aqueles bens que pertenciam à pessoa antes do casamento, continua sendo dela. Não entra sequer em partilha de divórcio, também não vai entrar na questão da herança para o cônjuge falecido. Então, se a casa foi comprada antes do casamento e o regime de comunhão é o de comunhão parcial, nesse caso pode-se vender a casa sem anuência dos herdeiros. Entretanto, se a casa foi construída, foi adquirida durante o casamento com o cônjuge falecido, aí sim, aí precisa da anuência dos herdeiros, no caso os filhos, e também o próprio cônjuge sobrevivente, o pai ou a mãe que ficou vivo, também vai entrar como herdeiro junto com os filhos. Então vai depender do caso, tá? De cada situação tem que analisar com cuidado, mas essas são as possibilidades diante dessa pergunta, Michael.